acho que antes da gente entrar em algum aspecto técnico aí, Ângelo, você podia contar para a gente, faz uma breve história aí como que vem essa história aí de vocês com a empresa. Beleza, vou começar. Meu pai, ele trabalhava com aquarismo, trabalhava em casa, não tinha empresa, não tinha nada. Aí ele começou a fazer uns filtros, né, os filtros canister que a gente faz. Aí eu tava lá de férias da faculdade, eu olhei, seu pai, vou tentar vender isso na internet, fazer um troco para tirar cachaça. Eu falei exatamente assim com ele. Aí ele falou, tá. Aí eu tirei umas fotos e comecei a divulgar no Facebook, comecei. Aí nunca tinha trabalhado com internet e tal, e fui vendo que o negócio era muito maior. Aí o que eu fiz? Aí eu comecei a escrever como forma de marketing, eu tinha feito administração antes da administração. Aí chegou num ponto que eu falei que tinha capacidade de virar uma empresa mesmo. Aí eu fiz página no Facebook. E o negócio foi tomando forma, eu fui aprofundando. Aí eu conheci o Mauro. Eu lembro, eu estava lá em Vitória de novo, numas férias. Aí eu achei lá no interior do Espírito Santo umas branconetas. Eu entrei no site da UFOP, mandei pro departamento de biologia e falei, ó, encontrei uns bichos esquisitos aqui, com quem que eu falo? Aí passaram o contato do Mauro. Aí eu levei pro Mauro, mandei foto, acho que eu não sei se eu trouxe, se eu mandei foto, mas ele me respondeu, a gente ficamos amigos, tomamos café. Aí ele, conversando de aquário, então ele mexeu com peixe, ele ficou amizade, aí ele foi me mostrando questões de artigo científico e tal. Aí eu comecei a pesquisar coisas relacionadas de artigo científico na área de filtragem, um mundo gigantesco, gigantesco, que em grande maioria vai contra o que a gente vê, né? A gente via no aquarismo de hobby, o comum do aquarismo. Aí acabou, a empresa foi se formalizando, foi crescendo, aí eu comecei a escrever muito. Como a gente separado, meu pai fica lá no Espírito Santo, né? Fica tudo no Espírito Santo, eu aqui na faculdade. E a gente se destacou muito pela produção de conteúdo. Então a gente começou a estudar essa parte mais técnica, mais acadêmica, e começou a testar lá. Então via as coisas aqui, testava lá, via aqui, testava lá. E foi tomando proporções muito grandes. Aí formou o Aquário Sobrinhos do que é hoje. A gente tem o site um dos sites mais acessados do Brasil, assim, de informações técnicas livres. É difícil achar um site parecido nessa parte de filtragem mesmo de aquário, é uma coisa bastante singular. E é isso, a gente está indo, direcionei meu mestrado, né? Ó, meu TCC na graduação foi geração de microbolhas na área de mecânica dos fluidos para trabalhar com skimmer. Aí pouco tempo depois, um ano depois, saiu o skimmer de água doce. Aí meu mestrado é zeólita, que é também outra coisa sempre relacionada com aquarismo aí. E é isso. Legal, legal. Obrigado aí por contar um pouco da história. E aí conheceu o Mauro, aí ele te desencaminhou mais ainda, né? Pois é. Tudo eu. Pô, trabalhar já é ruim, agora tem que estudar para trabalhar é pior ainda. Acho que o Minoro talvez é que não saiba muito disso, o Sérgio e o Hermílio sabem aí, ó. Essa turma aqui de Minas, o Mauro é sempre o culpado, sabe, o Minoro? Ele é que contaminou todo mundo, ele pega os meninos novinhos. Aliciamento. Denunciar, vai preso. Há 30 anos, há 35 anos atrás, quando eu conheci o Mauro, eu falei assim, não, eu quero criar peixe igual esse cara. Aí, ó, tô aí. Boa tarde, pessoal. Verdade, Mário. Tudo é culpa do professor. Tudo eu. Sou culpado de tudo nessa história. Sobra tudo do professor. Uma questão que eu acho que é transversal aí a todo mundo aí dos Kingios é o volume de excrementos que a espécie produz. Então, ainda mais aí com as questões de escassez de água e tudo mais, a questão da filtragem ganha importância. E como vocês criam carpas também, o que você pode contar aí um pouco da sua experiência com filtragem aí nos caráceos, nos ciprinídeos aí? Hoje a gente só mexe com peixe, só carpiquinho. Só carpiquinho. E tem essa questão de filtragem que é a conta de água, se for fazer troca parcial. A gente não faz troca parcial, a gente
só repõe água de evaporação, a gente não faz troca. Mas a questão do King, eu até estava já pensando sobre isso, dessa digestão, é a remoção de sujeira. Quem já criava peixe mais antigo, aí, principalmente eu vejo isso muito em criação de acaradisco, o que o pessoal faz? O pessoal não usa filtro, porque geralmente filtro puxa esse filhotinho, né? O pessoal evita usar filtro, aí deixa sem filtro e vai repondo água. O que eles fazem? Eles sifonam todo dia. Na questão de filtragem, a boa parte da amônia não vem dos excrementos, vem de troca osmótica pelas guelras. Então, nessa parte de sujeira, não tem muito relacionado com a amônia, porque é por troca iônica. Mas a sujeira tem um fator muito grande. Como a digestão não é tão boa, você sobra proteínas que vão fermentar nesse fundo, no fundo do aquário, no fundo. Então, é preciso remover do sistema. Não tem jeito. O problema é, a maioria das pessoas que eu vejo, elas usam um filtro mecânico, enche de perlon uma garrafa, põe uma bombinha e deixa lá. Isso não adianta, porque você só está tirando de um lugar e pondo no outro. Então, as bactérias vão continuar decompondo aquela matéria orgânica que estão lá e vão liberar amônia, nitrito na água do mesmo jeito. Então, tem que ser uma forma de eliminar de fato. Ou um filtro grande, que vai dar conta de absorver esses dejetos, ou eliminar. Eliminar dá trabalho, sifonando, eu acho que é a única forma mesmo, sifonando, trabalho. Tem uns modelos de filtro que a gente tentou usar há muito tempo, é muito famosa, os filtros de tela, ele é muito usado na indústria de usina de açúcar, que moe a cana, aí joga no filtro de tela curvo, tipo uma parábola, e ele é autolimpante. A gente tentou, é uma forma de usar, quem talvez use um sistema muito grande, que vai ter muita matéria orgânica, pode ser viável, mas ele dá muita manutenção, porque como é matéria orgânica, o buraco, a colônia de bactéria ela vai crescer bem no meio da malha. Então, se você passa a mão por cima, passa a mão por baixo, você não consegue limpar. Aí ela vai entupindo, assim, tirar, tem que escovar, dá um trabalhão grande. Mas é uma alternativa para quem tem king. Eu acho que é uma alternativa bem viável, não é difícil de fazer. Você pega a tela de inox. Uma coisa que eu descobri, assim, que eu posso sem falar sem problema nenhum. Tem tela de inox que ela é malhada, uma malha trançada na outra. Essas não são muito boas, porque a sujeira gruda nessa malha, né? Forma uns relevos, ela gruda. Boa é a malha que é furada. Por exemplo, as malhas de plástico que são furadas, porque você dá uma lixada ali para tirar a rebarba, dá uma limpadinha, e ela fica muito lisa, e a sujeira consegue escoar com mais facilidade. Filtragem. Essa parte aí é filtragem. Ou remover manualmente ou filtragem. Não tem muito como escapar, não. Quando você comentou assim, aí o jeito é partir para uma filtragem num sistema grande e tudo mais, pessoal, vocês também façam uma dimensão exemplo aí que vocês acharem bacana, mas o que eu pensei de te fazer a seguinte pergunta: o que você chama assim de uma proporção legal de um filtro, vamos dizer, para um aquário pequeno para kingios, um aquário de 200 litros? Cara, eu sou um cara assim que não é difícil fazer um trabalho para um aquário para esse. A gente tem lá um aquário de king na Copa, na Copa não, na varanda. Deve ter acho que tem uns 6, não sei, deve ter uns 600 litros mais ou menos, não lembro de cabeça agora não. É grande, largo, um pouco alto. E fica lá, toma sol, eu tenho até vídeo dele depois, se precisar eu mostro. Ele tem um filtro canícer do nosso de 200 milímetros, então 60 centímetros de altura. E tem argila expandida só. Deve ter uns 10, 12 litros de argila expandida. Para um aquário de 600 litros de king, deve ter uns 15 quilos lá, que fica mais ou menos. É o que a gente tira do lago e deixa lá para revender. Uhum. 15 litros é muito pouca coisa assim quando se compara. Agora, falando um pouquinho de coisa acadêmica de número, que eu acho que eu sou muito focado nisso, o que as pessoas têm muita questão de filtragem é que elas não têm ideia de quanto você precisa de pouca mídia biológica do que falam. Se você pegar qualquer livro, a média de nitrificação assim vai ser 0,5 a 2 gramas de nitrogênio, né? Vamos pôr 2 gramas de amônia por metro quadrado de superfície específica. Por exemplo, 1 litro de argila expandida tem 0,6 metros.
quadrados, mais ou menos. Então, vamos pôr 2 litros de argila expandida, tem 1 metro. No filtro bom, assim, pH bom, boa circulação, circulação direitinho, vai tirar aí fácil 1 grama de amônia. 1 grama de amônia, vamos fazer um pouco de engenharia reserva assim. Vamos supor que todo o nitrogênio da proteína foi virar amônia. O peixe não absorveu nada. Então, uma ração 50% de proteína. Então, eu tinha 2 gramas de ração para dar 1 grama de nitrogênio. 2 para 1. Para 1 litro. 2 gramas de ração, para quem mexe com beta, que aquele saquinho vende 1 grama de ração. É muita ração. Poucas disso, assim, um aquário grande de king, você vai dar o quê? 3 gramas de ração por dia, 4 gramas de ração por dia, no máximo. Então, você não precisa de muita mídia. Esse negócio você precisa encher de mídia, não funciona. Uma analogia que eu gosto muito de fazer é considerar as bactérias como se fosse as mídias biológicas como se fosse um grande lago de peixe. Pega um lago de peixe do tamanho de um campo de futebol. Você tem que dar ração para o peixe todo dia, na mão. Você não tem capacidade de alimentar todos os peixes do lago porque eles estão muito espalhados. É a mesma coisa de você usar muita mídia biológica no aquário. Vai estar lá à toa, porque ela não vai ter efeito. Porque a colônia de bactéria ela vai se dividir em alguns pontos e pela quantidade de amônia que é pouca, que é a produção habitual do aquário, ela não vai ter condição de crescer. Então, ela começa aqui, aí não vai chegar alimento, ela morre, aí começa a outra ali. Então, fica um sistema bem devagarzinho. Se você compactar, você economiza espaço e tem o mesmo resultado. Então, o pessoal exagera muito nesse ponto, porque eles pecam em outros pontos do sistema, né, da questão da filtragem. Por exemplo, eu sempre gosto de falar que a filtragem começa na alimentação. Acho que o ponto mais importante é a alimentação. Ração de pior qualidade você pode ter o filtro que quiser. Ração ruim, o filtro não vai dar conta. Um problema de ração ruim que tem todo mundo já viu a ração de peixe de piscicultura comum, o pessoal faz essas máquinas, que você pega o grão assim, você vê o farelo do negócio lá. O maior problema na filtragem biológica, na remoção de amônia, nitrificação, é carbono orgânico, açúcar, óleo, lipídios. Por quê? Porque as bactérias heterotróficas, elas crescem muito, muito mais rápido que as bactérias nitrificantes. A bactéria heterotrófica divide 1 ou 2 vezes por hora, mais ou menos, de 1 a 3 vezes por hora, depende da espécie. Bactéria nitrificante, na média, 1 vez a cada 10, 12 horas. Então, enquanto em 12 horas, você de uma bactéria nitrificante, você foi para 2, as bactérias heterotróficas foi 2 elevado a 12. Então, é uma diferença muito grande de população. Você tem milhares para 2. E a bactéria heterotrófica vai pegar os melhores pontos, vai pegar o melhor lugar de oxigênio, vai pegar, então você prejudica. Então, controlar o carbono é a coisa mais importante. Então, se você controla o carbono, que a melhor forma é ração de boa qualidade. Ração de boa qualidade tem pouco carbono, mais proteína, mais gordura. E é interessante, Mário, acrescentar que o Ângelo estava colocando a questão do carbono, porque carboidrato é o que é relativamente menos aproveitado pelo peixe. E aí, como as empresas de ração, né, a maioria não tinha pessoal especializado para peixe, né, vem copiando os modelos de outras rações, de animais, de mamíferos, essa coisa toda. E aí, o que vai sobrar? Um monte de resíduo, e rico em carboidrato, para crescimento bacteriano, proliferação de bactéria, consumo de oxigênio, e aí vem toda a cadeia complicando. A importância de uma boa ração não se discute, né? Com bons componentes. Como o Ângelo falou, você pega a ração, você vê lá farelo, fragmento de milho. Ô, Mauro, colocaram milho até na cerveja, Mauro. Cerveja é um absurdo. Pois é. Tem um outro complicador aí ainda. A gente sempre busca, né, a porcentagem de proteína, né, 45%, 50%, até mais, dependendo da ração, né, como sendo o sinônimo de qualidade. Né? É mais ou menos automático isso, né? A gente vai lá na proteína e olha. Aí o que acontece? Existem proteínas e proteínas, né?
Exato. Então, a gente tem um problema muito sério, porque, às vezes, rações com um certo nome no mercado, né? E você vai ver, parece que não responde bem, sabe? Por exemplo, pena é proteína. Queratina, né? Tá para todo lado aí. Então, isso não é absorvível. Isso entra e sai do jeito que entrou, sai do mesmo jeito, né? Então, é um problema que... e isso não vem escrito, né? Você tem que procurar saber que bicho que estão pondo lá na ração, né? Ah, é crustáceo, é camarão, o que que está lá dentro, né? Como fonte de proteína para tentar buscar ter uma ideia se a proteína é assimilável, né? Vamos dizer assim, com qualidade, né? E então, assim, com certeza, né? Eu tenho uma experiência de aquário marinho também, né? Que não foi longa, mas estou até com um aquário marinho aqui ciclando, além dos Kingios, né? São dois problemas, né? Vamos dizer assim. Os dois não são muito diferentes, não, né? Só que Kingo é muito simples. É simples, mas você tem também toda uma estratégia, né? E o Mauro sabe muito bem disso aqui, todos nós sabemos as dificuldades aí do dia a dia, né? E no aquário marinho, porque eu não sei se o Ângelo, eu não sei se outros aqui têm experiência nisso, mas o Ângelo com certeza tem, a situação ainda é mais crítica, né, a meu ver, porque o sistema ele fica muito no limite, né, muito sensível, sobretudo se você tem corais, etc., né? Então, se você parte de uma ração que não é legal, já era. O aquário marinho dificilmente ele decola, sabe? Você vai manter durante alguns meses e ele vai falir rápido. Ele vai entrar em falência num tempo relativamente curto, sabe? Você não vai conseguir manter, mesmo com skimmer, etc., né? Então, esse é um problema aí, sabe? Que eu vejo, né? Enfim. Eu tenho um caso aqui de Kingo e ração. Até o Mauro é testemunha desse caso. Um camarada pegou uns peixes com ele, o Álvaro, e falou, pô, a amônia tá alta, eu não sei o que eu faço, não sei o que lá, já tentei de tudo, fui na loja, comprei uma porrada de coisa. Eu falei, comentei com ele, como é que tá a sua reserva alcalina e qual ração você tá dando? Ele falou, o pH dele tava meio baixo, a reserva, eu falei, pô, você vai usar bicarbonato de sódio, porque nitrificação é oxigênio, carbonato. Você precisa das duas coisas para acontecer, não tem jeito. Então, muito problema de filtragem, de excesso de amônia, falta de carbonato no aquário. Porque no processo da nitrificação, quando vai transformar amônia em nitrito e nitrato, fica um H+ lá no finalzinho. É o dejeto da bactéria. Esse H+, ácido, é prejudicial para a bactéria nitrificante. Então, ela usa um carbonato já durante o processo para neutralizar isso. Então, por exemplo, se você usar um tamponador, dependendo do tamponador que você usa, mesmo com pH alto, você não tem uma reserva alcalina alta. Então, você prejudica isso. O que eu falei com ele, dosa bicarbonato na mão, você chega aí, quando chega no pH 7.2 aí, você vai pegar amanhã rapidinho, você não precisa nem medir pH mais, joga lá, porque se chegar a 7,5, não vai fazer mal para os Kingo também. E a ração, troca essa ração e dá só essa. Uma semana depois ele me liga, caramba, a água tá perfeita, não sei o que lá. Acabou o problema. Os peixes eram filhotes, cresceram pra caramba, tem 1 ano já. E tá lá, só consertou o quê? Bicarbonato e trocar a ração. Filtragem tem muitas... São pequenas coisas que resolvem o problema. Pessoal, se você chegar na loja, mídia, se o cara falar que uma mídia vai resolver esse problema, por exemplo, tem Purigen vai resolver, porque ela faz isso, Zeólita vai resolver. Mas você fala, põe essa mídia aqui, põe tal marca, põe Matrix, põe Sporax, não vai fazer diferença nenhuma. Porque eu até fiz um texto muito interessante que ele chama fatores limitantes da filtragem biológica, que eu explico justamente quais são os pontos que podem... Não adianta você ter tudo certo e ter um ponto estrangulando o processo que não vai resolver, não vai funcionar direito. Então, eu vou falando. E um desses justamente pH, carbonatos, oxigênio, e mídia é a última só para colocar, porque mídia... O tipo da mídia não faz muita diferença. Tem um artigo científico que eu olho o título dele e eu começo a rir. É de uma aquicultura grande lá, criava um bagre, não lembro qual país agora, coisa muito grande mesmo. Eles testaram 3 mídias, 3 filtros, por exemplo. Um filtro com Ciporax, foi o único de filtragem biológica assim que eu vi.
um com cano de PVC cortado, eles cortaram o cano de PVC, e um com filtro rotativo. Aí, para quem tratamento de água, tem até um vídeo assim, ele fica rodando, é muito interessante, porque o filtro oxigena no próprio ar, né? Ele não depende do oxigênio da água, então isso tem uma série de vantagens na circulação. E o melhor filtro foi o circulante, o rotativo. O segundo melhor filtro foi o de cano de PVC. E o último foi a Ciporax. A Ciporax perdeu para o cano de PVC cortado. Então, e na prática, quando eu trabalhava no começo, a gente vendia filtro para lago, eu até tenho guardado em recordação propaganda. Era 7 mil conto um filtro de lago, porque era 100 litros de Ciporax que tinha nele. Sendo 50. A caixa de 50 litros, a Ciporax está 150 conto litro, faz a conta aí quanto é que era. Substituímos 50 litros de Ciporax por 50 litros de argila expandida. 50 conto o pacote. A gente fala com a gente, ó, 50 conto o pacote, vai de brinde. Vai de brinde no filtro. Por quê? Funciona do mesmo jeito. Mas assim, não é do mesmo jeito. Os anéis de cerâmica têm uma vantagem muito grande em relação à filtragem, que é perda de carga. Quando você trabalha no filtro, você tem a circulação forçada, canister, um SAMP, até dry wet. Quanto menor for a mídia, mais resistência vai ter da água passar. Então, isso você tem menor vazão. Você entra com a vazão grande em cima e sai com a vazão pequenininha embaixo, entope, transborda, né? E os anéis de cerâmica, até a mídia porosa, ele alivia essa pressão, porque tem 70% da área dele é oca, né? Então, tem um vazio, a água passa e não entope. Isso tem um resultado muito bom na filtragem. Por isso que, em relação a mídias, a gente fala assim, prefiro a mídia que não entope, porque vai facilitar essa circulação, não vai entupir, você vai ter menor perda de carga. Então, se você tiver uma bomba de 2.000 litros, vai sair 1.500 lá na ponta, então você vai ter maior circulação de água no sistema, né, que é a grande vantagem da perda de carga, é essa, né? Muita perda de carga, baixa vazão no sistema, baixa oxidação da amônia, baixa oxigenação, então não tem, quanto mais circulação, melhor. Mas é porque tem conteúdo demais. Mas eu queria resgatar o ponto, a hora que você começou a sua fala, que você falou assim, a filtragem começa lá na hora da alimentação. Depois você falou um pouco sobre, você já tinha comentado um pouco aí sobre a questão das mídias, e seguindo o seu fluxo aí didático dentro da cabeça, alimentação, mídias, qual o outro ponto de destaque que você traria? Assim? Mídia eu jogo por último, assim, mídia eu queria falar que ele é um que você pode deixar por último, porque não faz muita diferença, não. Então, se eu estou te entendendo, você vai então para o fluxo. O fluxo. Para mim, o fluxo de água é mais importante. Eu até comentei lá no grupo que tem muitos livros de aquicultura, né? Muito. Em português, acho que não tem nenhum decente, assim, que eu já tenha visto, assim. Decente que eu falo, assim, com coisas mais aprofundadas. Mas tem um que é o do a aquicultura recirculante, do Timons. Ele dá um passo a passo muito interessante para calcular. Porque você calcula o seu filtro a partir da alimentação. Porque o nitrogênio que tem no sistema é da alimentação, que é da quantidade de peixe. E o primeiro ponto que você calcula é a circulação de água, porque a circulação de água que vai definir a taxa de remoção de amônia e a oxigenação. Então, para mim é mais importante. Por quê? Porque as pessoas têm muita dificuldade de entender a questão de produção de amônia. E vou até voltar na questão da alimentação, porque está vinculado com isso também. Pensa na concentração de amônia do aquário como se fosse um balde. Você põe a torneira embaixo, que é a produção de amônia, e um furo, que é a sua filtragem. Se a sua produção de amônia for maior que a filtragem, transborda, mata os peixes de amônia. Então, sua filtragem tem que ser o suficiente, que seu furo tem que ser grande o suficiente para tirar a amônia e deixar no nível aceitável ou não ter. Mas vamos trabalhar com aceitável, que é o real aqui. Para quem cria peixe, a amônia zero é impossível. Você vai ter lá um 0,1, 0,2, 0,3. Ou seja, é o aceitável. A gente não tem um nível estático, né? Isso é dinâmico. É dinâmico. E eu preciso encontrar esse ponto de equilíbrio. Isso, Então, uma coisa muito interessante em relação à filtragem, uma coisa que eu falo para todo mundo que está com problema de amônia. Na hora da alimentação, divide. Se você puder, quanto mais você puder dividir a quantidade de alimentação dos peixes em porções por dia, melhor. Sabe por quê?
varia em relação da espécie de peixe, mas a maior produção de amônia do peixe dá numa média de 4 horas após a alimentação. Então, se você alimentar o peixe uma vez por dia, você vai ter um pico de amônia produzida depois dessas 4 horas de alimentação. Então, vai ter muita amônia de uma vez no aquário. Se você alimentar 2 vezes no dia, você vai ter metade desse pico, ou seja, você vai ter uma intensidade menor, menos tóxica, e com certeza, com a circulação adequada, você vai ter tirado essa amônia antes do próximo pico. Se você dividir para 3, você tem 3 vezes menos amônia produzida por vez, e você mantém a quantidade de amônia controlada. Então, muita gente gosta de alimentar o peixe pouco, assim, uma vez por dia. Não sei, a pessoa não gosta muito de alimentar uma coisa regular. Então, você está falando de amônia, divide a fração, vai ser melhor para o peixe, por quê? Quanto menos, quem cria peixe de corte, quem já criou, sabe que quanto mais você dividir, maior a conversão alimentar que o peixe tem. Então, por quê? Porque você facilita a digestão, porque se você tem muito de uma vez, aquele bolo dentro do intestino do peixe, você tem uma menor absorção, mas se você tem menos, você tem uma taxa de absorção maior, mais absorção, menos contaminante para você filtrar. Volto de novo, a alimentação é o primeiro ponto da filtragem. Eu tenho uma experiência muito boa com dolomita, sabe? Dolomita? Ela tampona o sistema, né? E flutua muito pouco, né? Eu não gosto, assim, a dolomita funciona, serve. Eu não gosto da dolomita para o aquário porque a gente teve muita relação de manchar vidro do aquário, muito mais que a aragonita, porque a dolomita é carbonato de cálcio e carbonato de magnésio. Uhum. Quando ela dissolve na água para tamponar quando ela dissolve na água, ela deixa a água muito mais dura. Para uma mesma molécula de carbonato que ela... Eu tinha feito essa conta um tempo atrás, não vou lembrar, tem até um texto eu falo de aragonita e dolomita no aquário. Então, assim, funciona, mas a dolomita suja mais. Então, eu recomendo usar a aragonita porque a aragonita e deixa a água menos dura. Então, na hora que você quebra a molécula para manter o pH alto, você tem uma dureza maior que depois precipita no aquário. Aí fica sujo. Mas para tamponar assim, quem está longe do mar é a melhor coisa que tem. Para criação que é tanque, que não tem problema sujar vidro, é tranquilo. Você já tinha comentado isso lá no grupo aquela vez, e eu tinha pensado de fazer um piloto aqui, não fiz, mas agora eu já anotei aqui, daqui uns dias eu dou notícia. Fazer só de pH, né? Falar só de pH de aquário, né? Então, em cima desse comentário, eu tive um problema aqui há um tempinho atrás, aí, mais ou menos uns 2 anos, quando eu comecei a mudar o sistema, aumentar as coisas aqui. Aqui na minha área eu tenho muita mata, né? Tive que proteger para diminuir a caída de folha, de matéria orgânica nos tanques e tudo mais, e algum material para dar uma alcalinizada, né? Trabalhar em cima disso. Como eu ainda não tenho sistema de recirculação, então eu peguei um esquema até com a Roberta, acho que ela não está participando hoje, mas bem interessante que eu trabalhei com a aragonita nos meus filtros, são filtros, cada tanque tem o seu, né? E tamponou, me resolveu o problema. Eu estava perdendo uns ranchu, uns peixinhos ali, e estava predispondo a vários probleminhas na água aí, baixando a imunidade dos peixes pra caramba. Com a aragonita eu não tive mais problema. Eu comecei a fazer gradativamente, né? Como eles ficam na saída do compressor de ar, então cada tanque tem o seu ali, a saidinha, movimentação em cima, soltando bastante componente alcalinizante na água, tamponando, não tive mais problema. E os tanques se mantiveram ali na média de 7, 7.2, mais ou menos, e disso não saiu mais. Eu ia falar que a aragonita ela tem uma vantagem muito grande, que quando o pH chega a 7,5, a taxa de dissolução dela é muito baixa, então você praticamente corta o poder alcalinizante dela. A dolomita ainda sobe mais um pouquinho. E uma coisa que eu gosto da aragonita biogênica, né, concha de bicho, é que ela tem uma carga de elementos traços alta. Então, por exemplo, quando ela dissolve, ela libera elementos traços normal no sistema. Então, você acaba complementando com minerais que são importantes direto, sem precisar colocar outra coisa a mais. Não sei se é esse o Fábio da aquaponia que está aí. A gente gostava muito de usar a
aragonita na aquaponia por causa disso, por causa dessa suplementação de elementos traços para as plantas. O negócio cresce muito mais do que se você tampar ela com bicarbonato, por exemplo, transformar com dolomita. Tem muito artigo científico sobre isso, sobre o uso de concha de ostra na aquaponia. Isso eu lembro que tinha muito, na época que eu estava estudando, tinha bastante. Justamente por esses elementos traços que estão presentes na concha da ostra. Também gostaria de perguntar da laterita, como para introduzir esses micronutrientes. Mas eu tenho, viu, o mais simples possível, e eu concordo com você, qualquer superfície serve para bactéria, então a mídia mais eficiente e a menos eficiente já é suficientemente eficiente, né? E o que complica é o que você dá de comer para as bactérias, né? Que é o que você dá de comer para os peixes. Elas tendo comida boa, elas ficam boas também, né? É isso, você falou da laterita. Há um tempo atrás a gente usava muito laterita de substrato plantado para ficar de ferro, né? Ferro era... Só que aquário dá muito problema com alga. Acho que água peteca, que tem uma tendência de crescer quando o ferro está alto no aquário, aí a gente parou, mas para minerais também é muito bom. Para planta, não é o caso, a gente usava muito turfa também. Turfa era outra coisa boa pra caramba para crescimento de planta, como substrato. Vamos falar, já falou de planta, começou a aquaponia, fala de filtro de planta, né? Filtro de planta é uma alternativa também bastante usada. Eu gosto de filtro de planta pra caramba. Qual que é a vantagem do filtro de planta? Ela consegue retirar com uma maior facilidade nutrientes da água. Ela tira, dependendo da planta, tira metal pesado, o lírio d'água tira metal pesado com muita facilidade. Só que qual foi o problema que a gente viu? Assim, para a gente que trabalha com isso, é um filtro instável, ele tem uma variação muito grande em relação à nitrificação. Então, temperatura influencia nisso, então, muito mais que na nitrificação. Então, se você tem uma variação de temperatura que foge do ideal para a planta, você tem um baixo crescimento da planta, você tem uma baixa taxa de absorção. Então, dá uma diferenciada. Outra coisa que tem que ficar muito esperto é porque a planta não precisa só de nitrogênio e fósforo para crescer. Ela precisa de outra, por exemplo, cálcio. Cálcio é outra coisa que a planta precisa muito. E ela vai tirar onde? Da água. Sabe quem também tira cálcio da água? O peixe. É muito engraçado isso, porque o peixe não tira, você sabe, ele diz, não tira o cálcio da ração, né? Tira da água. Então, se você está dependendo do tipo de água, da quantidade de plantas para a quantidade de cálcio da água, você pode estar prejudicando o crescimento do peixe em função da quantidade de plantas que você tem. Então, essa é uma coisa a se considerar também. Outra coisa é competição com a nitrificação, porque a planta produz matéria orgânica. Ela libera matéria orgânica na água também. Libera raiz. A pior coisa para uma bomba é entupir com raiz de planta. Quem já teve lago, tentou botar planta, principalmente planta flutuante, a raiz cai. Você pega assim nela, a raiz solta. Então, isso cai, isso entope a bomba. Então, para quem tem como aquário ornamental, né, que é o meu, que é o que eu mais mexo, dá muito problema. Mas também tem casos de sucesso. Por exemplo, a gente já fez uns 3 ou 4 lagos ornamentais que o filtro era somente filtro de plantas, para simular como se fosse um brejo, uma coisa assim. Só que a questão, não importa o tamanho do lago, metade todo plantado, metade sem planta. Funciona, vai funcionar muito bem. Mas é nessa taxa de meio a meio, dependendo da quantidade de peixe, 1/3. Até 1/3, se for um pouquinho peixe, 1/3 atende bem. Por quê? Porque volta na circulação. A amônia ela vai ter uma difusão muito baixa, ela vai difundir devagarzinho até chegar lá nas plantas. Quando você tem uma circulação forçada, você força a amônia e força essa remoção. Então, é melhor. Mas aí tem que tentar tudo isso. Se as plantas ficarem doentes, elas vão crescer menos. Se tiver menos sol, vai remover menos. Então, para quando a concentração de peixe é muito alta, eu não recomendo, não. Mas, igual, como complementar, funciona, é bom, sempre ajuda. Se quiser, a gente pode colocar aquele vídeo que você compartilhou com a gente há um tempo atrás. Aquele vídeo, para mim, ele foi super elucidativo com relação a essa questão de colocar as moléculas em contato
com as paredes, né? Eu vou compartilhar ele aqui, que aí dá para você complementar essa questão do fluxo em cima disso aí, ó. Aí eu falo do fluxo e falo de tipos de filtro em função do fluxo. Eu acho que vai ser interessante também. Agora... Esse vídeo, para mim, ele clareou demais a questão do fluxo. Foi nesse assunto aí que eu comecei na aula de transferência de calor e massa que eu vi. Que aí que eu comecei a pensar no negócio de uma forma mais de engenharia. Que é possível de mencionar, né? Quando você trata de colônia de bactérias de filtragem, tem uma matéria eu acho que na farmácia, na engenharia metalúrgica, chama fenômenos de transporte, que trabalha com essa relação de velocidade, deposição de nutrientes, no caso de elementos de liga, dessas coisas. Em relação às bactérias, quando eles estudam filtro, eles têm uma coisa que você não vê em site de aquarismo nenhum. Acho que é difícil de calcular. Eles calculam a velocidade que a água passa no filtro. Elas têm a taxa de velocidade por área de filtro. Por quê? Quanto maior a velocidade, maior essa relação de regime turbulento e maior a taxa que a amônia chega na colônia de bactérias, porque a colônia de bactérias ela está fixa lá, ela está parada. A amônia precisa chegar nela. E se você tem uma velocidade baixa, você tem uma menor taxa que a amônia vai bater lá certinho. Pensa com a gente. 1 ppm de amônia. É uma molécula de amônia para cada 1 milhão de moléculas de água. Então, pensa, é uma molécula muito perdida, assim. Então, você tem que fazer com que essa molécula chegue. E a forma mais fácil, mais eficiente, que é com velocidade alta. Você deixa a molécula movimentando com grande velocidade e ela vai chegar na colônia. Ela vai grudar lá no biofilme e as bactérias vão se alimentar dela. Mas por isso que eu falo que a vazão é importante. O pessoal não gosta de ouvir que a vazão é mais importante. Por quê? Porque é o mais caro. É mais caro que mídia a vazão. Porque a bomba maior é mais caro, porque gasta energia elétrica. Se bobear aqui, dependendo da mídia que foi, o pessoal vai gastar 500 conto de mídia, não sai tão caro assim, não. Mas é por causa disso, porque realmente, se você aumenta a vazão, só aumentar a vazão, mantém todo o resto. A filtragem melhora muito, muito, muito. Um comentário que você fez aquela vez, quando você compartilhou esse vídeo aí, que para mim foi elucidativo, foi a questão de... Por isso que o filete, a hora que ele está sendo demonstrado ali com o filete colorido, se eu tenho um fluxo baixo, o filete está ali no centro e praticamente ele não está em contato com as paredes, que é onde estão as colônias. Então, e aquele comentário que você fez aquela vez para mim foi super didático, que acaba que a água que está em contato com a parede, ela está praticamente parada. Está correndo um fluxo lento e o material que era para estar em contato com as paredes está na parte central e praticamente a água das paredes ela está quase que parada. E isso, para mim, aí você consegue ver assim, poxa, é por isso que o sistema não funciona, e é o que você está comentando, né? Põe potência na bomba e gasta um pouco mais de energia elétrica, o mesmo sistema começa a funcionar, né? Porque nesse escoamento de fluxo é uma coisa que chama perfil de velocidade. Assim, na superfície, podemos dizer que a velocidade é zero. A primeira molécula de água contada lá na mídia, ela está parada, ela está grudada, ela tem uma movimentação
irrelevante. Então, as outras vão deslocando por cima dela. À medida que vai afastando, a água tem maior mobilidade. Então, você vai diminuindo a resistência à medida que você afasta das paredes. Por isso que num tubo cilíndrico daquele, o filete vai no meio, porque é onde a resistência é menor. Aí, quando você força no regime turbulento, você viu que ele balança, vai para os cantos das paredes. Então, eu tento explicar muito isso assim, pô, investe numa vazão maior que você vai ter um melhor resultado, por causa disso. E tem outra questão também. A velocidade na nitrificação, ela tem outra vantagem, de limpeza da colônia de bactéria. Não sei se vocês estão acostumados a falar assim, o ciclo de vida bacteriana, ela tem uma bactéria, ela tem um ciclo de crescimento, ela começa a crescer. Aí chega no momento que ela tem um pico. Aí ela tem um pico de estágio, fica retinho assim, mesma quantidade de bactéria que nasce, é a mesma que morre. E depois acaba os nutrientes dela, ou produzir muito compostos tóxicos e começa a morrer. Na nitrificação, a maior taxa de remoção de amônia é durante o crescimento bacteriano. Ela gasta muita amônia para se dividir. Se ela chegar num ambiente que ela não tem espaço para dividir, a concorrência está muito grande, a taxa de nitrificação vai diminuir. Quando você aumenta a velocidade, você vai ter uma coisa que chama tensão de cisalhamento. Na engenharia mecânica é muito comum, mas na água as pessoas acham que não existe, mas existe. Vai ter uma tensão de cisalhamento, porque a colônia vai estar parada. Vai ter uma força em direções contrárias, vai cortar. Por quê? Você vai tirar o excesso de bactérias. Então, você vai criar espaço para novas bactérias crescer. Isso automaticamente. Então, a própria vazão da água, a própria velocidade alta, vai fazer com que você tenha uma maior taxa de remoção de amônia. Então, além de você fazer a amônia chegar mais rápido, você vai ter bactérias com mais fome, por assim dizer, porque elas vão estar crescendo. Tem um facilitador, né, que é aquela história das bioballs, né, e dos filtros de areia, né, que gera uma turbulência tamanha no sistema, onde você aumenta a eficiência, porque aí não só a amônia tem que chegar na bactéria, mas em função delas estarem coladas na bioballs, pode dar sorte da bactéria chegar na amônia também, né? Então, isso ajuda, né, um pouco, né? Agora, não é sempre que você consegue implementar esse tipo de coisa. Depende muito do sistema, né, que você está trabalhando, do volume, enfim, tem uma série de questões, né? Mas, sem dúvida, né, nesse caso, o fluxo turbulento, ele é essencial, na verdade, né? Senão a eficiência sua cai absurdamente, né? O Hermínio falou uma coisa muito interessante, que acho uma dica até muito válida para quem vai fazer seu filtro em casa. A gente falou aqui de velocidade. A gente fala muito de vazão, mas o que importa não é vazão, é velocidade. Porque esse regime laminar e turbulento é a velocidade. Então, se você tem uma vazão num tubo grande, você vai ter uma velocidade X. Se você diminuir esse tubo, você está diminuindo a área dele, você aumenta a velocidade no sentido perpendicular. Então, o quê? Você aumentou a turbulência apenas diminuindo a seção transversal que a água vai passar. Então, fazer um filtro fino, por exemplo, filtro que eu acho muito interessante de fazer em casa, que vai funcionar, dry wet. Dry wet é eterno, joga água em cima, ela cai por gravidade, filtro todo cheio de furinho para fazer troca de ar. Fino, você vai ter uma grande turbulência do perfil, devido ao baixo diâmetro, com uma vazão pequena, e vai conseguir uma boa filtragem. Então, acho que por isso que eu não gosto de SAMP. O pessoal fala de SAMP, tem a questão, coisa grande, assim, a gente faz SAMP, mas você tem uma área muito grande, então a velocidade fica baixa. E como você tem uma área muito grande, você tem que encher, senão, igual a gente viu que perto da superfície a resistência é maior, a água vai procurar o de menor resistência, que é no vão livre, então ela vai passar no vão livre e quase não vai passar. Por isso que o pessoal tem que encher de mídia, tem que fazer coisa muito grande, quando pode fazer uma coisa pequena. Então, pensar nisso, pensar na velocidade. Dá para fazer continha, um pouquinho chato, mas pensa só, tubo de 100 milímetros para fazer filtro, menor, 50 milímetros, se for uma queda alta, deixa caindo lá, vai ter excelente. Ô, Ângelo, é interessante isso aí. Essa é a parte que está me interessando demais da conta. E quando você começou a falar aí
fenômeno dos transportes e tensão de cisalhamento, aí você começou a falar minha língua também. Muito legal. A parte de engenharia ligada à parte de biologia. Fantástico, cara. Tudo está interligado. Bom, o que eu queria te perguntar? Eu fiz um filtro aqui caseiro, só que eu fiz o inverso. Em vez de fazer ele jogando por cima para filtrar e pegar por baixo, eu fiz o inverso. Eu coloco ele por baixo e deixo ele subir, e ali ele subindo, ele já vai passando, filtrando, para cair depois dentro do tanque. Qual que é a eficiência melhor nesse caso aí? Você está falando de velocidade, eu estou tentando aqui encaixar as coisas aqui. Eu acho que caindo é melhor, porque você tem a força da gravidade te ajudando. Então, você tem a perda de carga, tem uma dificuldade para elevar. Mesmo com mídia, então você vai estar aumentando essa dificuldade. Se você põe o tubo livre de entrada, a mangueira livre de entrada para cair, você vai contar com uma menor perda de carga, porque a perda de carga da mídia, e você vai ter a aceleração da gravidade te ajudando, dando movimento para a água. Então você vai ter uma maior velocidade, você vai ter uma melhor oxigenação, porque caindo, dificilmente ela vai preencher o tubo todo. Subindo, obrigatoriamente, vai preencher o tubo todo. Então, você vai ter uma melhor oxigenação, você vai ter uma maior velocidade e provavelmente uma filtragem melhor. Eu sempre preferi caindo, a gente sempre fez caindo do que subindo. Mas ele está ele está no mesmo nível do aquário. Do tanque, tá. Aí acho que não vai fazer muita diferença, não. Porque Você acha que eu deveria colocar ele por cima do aquário e fazer a bomba jogar em cima e deixar ele cair por gravidade? Não sei, porque depende do aquário, assim, depende. É uma coisa que eu gosto de falar assim, você não precisa da melhor filtragem, você precisa da filtragem que te atende. Se o seu filtro desse jeito, ele te atendendo, porque não é só filtragem que conta, por exemplo, tem manutenção, tem um trabalho, tem bagunça que vai fazer, que isso são variáveis importantes de se considerar, muito importantes. Então, se o filtro seu menos eficiente te dá menos trabalho e resolve o seu problema de filtragem, você não está com problema, assim, você não está tendo amônia, está limpando a água, tranquilo. Mas melhor, assim, caindo é melhor. E pressurizado, eu acho que uma grande questão do filtro pressurizado, porque o que fez a gente investir mais em filtro fechado, pressurizado, do que o outro lado de filtro, rangon, porque a gente poderia fazer rangões muito grandes. É porque descobri uma coisa, é justamente pelo nome, pressão. Quando eu estava usando colônia de bactéria, a colônia de bactéria é como se fosse uma gelatina, um pudim de passas, assim. As bactérias, elas criam moléculas de carboidratos para se aderirem, né? Para estocar alimento, e elas ficam ali naquela gosma delas. A amônia, ela tem que entrar. E quanto maior a pressão, mais força você vai ter para a amônia entrar dentro desse biofilme. Eu já vi uma série de artigos sobre isso, eu achei muito interessante, porque isso não é uma coisa abordada, a pressão é uma coisa que facilita. Então, nesse caso seu, provavelmente a pressão da coluna d'água ajuda um pouquinho também, então tem essa relação, mas é o que eu falo, se te atende e menos trabalho, mais importante, eu acho que quem aquariza mesmo, principalmente quem cria com esses lados e quem é ornamental, é trabalho, quanto menos trabalho, melhor. Deixa eu te perguntar aqui, Ângelo, e o skimmer de água doce aí? Como é que tá avançando isso? Tá bem, cara. A gente fez uma experiência, tem até alguns vídeos, mas, por exemplo, a gente teve fez aquele teste da criação de tilápia. A gente criou tilápia na caixa d'água de 400 litros. Tem uma série de vídeos que a gente foi com skimmer de água doce. No começo foi só skimmer, mas não deu conta por causa da amônia. A gente botou um filtro de areia fluidizado. Para quem quer mexer com filtragem, bom, Mário, me lembra de falar de filtro de areia fluidizado. E fizemos, tem uma série de vídeos lá. Assim, cara, a gente conseguiu botar na caixa de 400 litros, chegou no final 24 tilápias que a gente foi tirando, né, para diminuir a densidade, para ver se elas cresciam mais. Deve ter dado uns 16 quilos quando meu pai levou para a roça as tilápias. Então,
16 quilos em 400 litros d'água dá 16, 32, 40 quilos por metro cúbico. É peixe. É muito peixe. Porque o esquema de alga doce, ele faz uma coisa que a filtragem biológica não faz. Ele remove do sistema. A filtragem biológica, ela transforma. O skimmer remove. E o skimmer remove, por exemplo, king, no caso de king, fezes do peixe, ele remove, porque ele remove partícula sólida, ele remove poeira. A bolha remove poeira. Remove proteína, remove aminoácido, remove gordura, remove carboidrato, remove alga, remove... Então, você te alivia a carga do sistema. Então, você tem uma menor, por exemplo, no final do sistema tinha o quê? Um gerador de oxigênio, o skimmer, outra coisa que o skimmer faz, o skimmer satura a água que passa nele de oxigênio, e um filtro fluidizado que devia ter uns 3 litros de areia, 40 quilos de peixe nisso. 40 quilos, 16 quilos de peixe, 400 litros d'água. Então, a gente tirava balde, assim, 2 litros de lama podre, todo dia o skimmer tirava. 2 litros de lama podre da tilápia. Tilápia com ração. Mas um problema que a gente teve no skimmer, assim, o skimmer de alga doce ele não funciona em sistema pequeno. Ele, por exemplo, a vazão que ele precisa mínima é 4.000 litros por hora de alga doce. Na água salgada você tem uma facilidade porque o alto pH e a alta salinidade ela dá uma estabilidade estrutural para a microbolha. Na água doce você não tem isso. Então você tem uma menor estabilidade. Então o processo tem que ser mais intenso para gerar o mesmo resultado. Então, para sistema pequeno não é válido. Assim, nem sistema com pouca carga, porque acaba não compensa. Uma bomba de 4.000 litros por hora. Você vai gastar aí R$700 hoje, mais ou menos. Aí tem o equipamento, tem um consumo de energia. Não compensa para ser muito pequeno de baixa densidade. É uma coisa assim, por isso que a gente não vende muito assim. A gente fala assim, para aquário menor de 1.000 litros. Então, você elimina 90% mais de 90% dos aquaristas brasileiros. Então, mas, por exemplo, ele está no nosso lago de carpa. O esquema de jogador que estava na tilápia está no nosso lago de carpa. Carpa, king, guppy, tem tudo lá. Tinha até um tucunaré um tempo atrás. Mas eu não sei se eu respondi a sua pergunta, se você falou do esquema de alga doce, Hermínio, mas eu não... Não, mas era isso, era a experiência mesmo, né? Porque eu já testei pegando um skimmer de água salgada pequena e colocando na água doce, acontece exatamente isso, né? Você precisa aumentar demais a vazão e aí vira um problema de fato, né? Porque você começa a ter que... O consumo aumenta de energia, tudo, né? Porque você começa a ter que pôr bomba grande num aquário pequeno, às vezes, né? Vamos dizer assim. E aí complica tudo, né? Mas essa situação talvez não em caixas d'água tal, talvez passe a, né? Porque a quantidade de sujeira que, por exemplo, na água salgada é impressionante, né? Você olha aquilo e fala, não é possível que isso aí estava dentro do aquário. Né? É um caldo todo dia, praticamente cada 2, 3 dias você olha, você limpa aquilo, é um caldo, muita sujeira que ele tira, de fato, né? A eficiência dele é muito grande, mas aí com essa ponderação que você acabou de enfatizar, né? Tem que ser esse sistema maior. O sistema que gera bolha na água salgada, ele não vai funcionar na água doce, assim, na maioria dos casos. A gente desenvolveu o sistema, eu e meu pai. Assim, minha monografia a gente começou a estudar mais sobre o negócio de geração de microbolha, porque tem que ser bolha pequena, na água doce é difícil. E tem essa questão de energia, então a gente teve que fazer a gente desenvolveu um injetor de ar. Se eu falar com você, foi por acaso. A gente está fazendo porque a gente tem o maior cliente nosso de lagosta, são as empresas exportadoras de lagosta. Então, o maior cliente nosso de skimmer. Aí meu pai fez um skimmer para essa lagosta. Ele foi testar, né? Que a gente sempre testa. E botou no lago para ver como é que estava. Aí espumou. Aí o modelo novo que ele fez. Aí deu. Deixa eu falar desse negócio do Sérgio aí de jogar água por cima, de ter, vamos dizer... Eu entendo, eu sou aquaponista, tá? Não sou nem kinguista, nem nadista. Sou, por enquanto, aspirante a kinguista. Fui aquarista há muitos anos na vida e quando eu encontrei a aquaponia, não achei filtro melhor do que um filtro de maré, um risosfera com maré, né? E tenho testado coisas nelas aí e ela é impressionante. Estava falando umas coisas aí que
fechou umas lacunas aqui. Deixa eu perguntar, você é engenheiro, você é biólogo, você é só... Sou engenheiro mecânico. Engenheiro mecânico, não, então tudo bem. Então você manja mais de McFlu que eu. Não, é isso aí, porque algumas equações, assim, às vezes resolve essa pergunta, quanto que eu ponho de não sei o quê? Ó, tem uma equação aqui, ó, não é perfeita, mas chega mais ou menos perto, é tão boa como qualquer Vocês outra. podem me cobrar até o vídeo sair editado, eu vou pegar o que eu soltei lá no grupo lá para falar, eu vou pegar essa planilha dessa receita de bolo do Timos, que ele põe lá, você põe a quantidade de peixe, eu vou fazer a planilha no Excel, a quantidade de peixe, o tamanho do tanque, aí o Excel vai fazer as contas todinhas certinhas, assim, de quanto de mídia, quanto de vazão tem que ter pela metodologia dele. É coisa rapidinha, assim, não deu tempo que eu estava mexendo em outras coisas, mas então eu vou fazer. Aí eu, Sérgio, Mário, você põe lá na edição do vídeo lá só para o pessoal ver uma diretriz que é usada na literatura, que é muito usada na prática também. Você pediu para poder te lembrar do filtro de areia fluidizado? Isso que eu ia falar. Eu ia falar, ó, se vocês querem melhorar a filtragem de uma maneira compacta, o melhor filtro que vai ter é filtro de areia fluidizada. Não vai ter um filtro que vai ser bom com areia fluidizada, igual aquilo que o Hermínio falou. O próprio movimento da areia, ele cria uma turbulência regional ali em volta da mídia. Eu vi esse negócio dessa turbulência num vídeo, uma vez que eu vi de uma bola de golfe. Quando você joga, por isso que a bola de golfe tem aquelas microcavidades em volta dela, ela não é lisa. Porque aquilo causa uma turbulência que reduz a resistência do ar, por isso que ela vai muito longe. Pensando nisso, aí eu fui estudar essas coisas. Então, o filtro de areia fluidizada, ele tem, na literatura, na prática, ele tem as maiores taxas de remoção de nutrientes, amônia, carbono. Carbono, eu falo carbono orgânico, né? Principalmente carboidrato. Tem a maior taxa. E ele é muito simples de fazer. E se ele fosse filtro complementar, por exemplo, no caso do Sérgio, né, que ele estava querendo melhorar, ele é um filtro que, por exemplo, se não for um aquário ornamental de você ficar vendo, tirando foto, você pode fazer dentro do filtro. Eu vi um vídeo, tem quando no meu texto de argila expandida, eu falo muito, o cara pegou uma garrafinha de refrigerante dessas de 600 ml, encheu de argila expandida e botou a bombinha. Aí, acabou. Isso é um filtro que funciona muito bem. E tem várias mídias hoje, tem umas bolinhas de plástica que vende de poliuretano, polistireno, sempre confundo o polímero que é. Então você põe aquele, ele é quase a densidade da água e ele vai flutuar, esse movimento vai dar uma filtragem muito boa. É uma coisa simples, boa de complementar. E outro complementar, oxigenação. Se você tiver querendo melhorar, põe a bomba de circulação, é barato, consome pouca energia, você vai ter bomba aí de 5 ml por hora, de 2 ml por hora, quando você der sorte de achar, vai gastar 5 watts de potência, vale muito a pena. Põe na superfície de água só para ficar fazendo, só para remexer a superfície. Vai melhorar muito a qualidade de água do seu tanque. Coisa simples, barata. E outra coisa, se você botar para o fundo, a gente gosta de botar muito para o fundo. Por quê? Porque a gente não gosta de sifonar aquário, a gente não sifona preguiça. E se você põe a bomba de circulação para movimentar a sujeira vai chegar no filtro e você já vai limpar o seu aquário sem precisar ter muito trabalho. Dependendo da posição, o que a gente faz? A gente geralmente põe ele apontado para a água, porque a água sobe quebrando a tensão superficial e desce movimentando o fundo do aquário, ele forma um ciclo para a sujeira levantar para onde capta a sujeira do filtro, né? Onde o filtro puxa a sujeira do aquário. Então é uma coisa simples, barata, melhora a qualidade de água um tanto. Outra, então, vamos continuar falando de tipo de filtro, assim, perguntaram lá no grupo, falar de filtros para quem mexe com criação de químico, para fazer em casa. É igual, para mim, acho que não vai ter um filtro mais fácil, mais prático e mais eficiente que Dry Wet. Eu acho que, vocês conhecem, né, o Dry Wet, é velho de guerra há muito tempo. Para quem é da área de tratamento de resíduos, aí vai conhecer como filtro, acho que em português é filtro de percolação, né, trickling filter. A água vai cair e vai escorrer pela mídia. É isso. Alta taxa de oxigenação, alta taxa de remoção de nutrientes, alta taxa de remoção de gás carbônico, importante também, uma coisa importante de falar. Alta taxa de evaporação, mas em relação de filtragem é considerável, é pouco, assim, não vai aumentar muito em relação a outro tipo de filtro, não. Muito fácil fazer um caixote, a mídia e a água em cima. Acabou.
Não tem. Não tem muito negócio. Uma diferença na mídia que a água consiga percorrer com facilidade. Se vocês verem as mídias desses filtros na internet, é só um plástico. É só um plástico encaixado assim, ó, que vai cair. Usem a criatividade de vocês. Qualquer coisa. Tela de galinheiro, tipo, era muito bom. Oi. Nesse esquema que você está falando, por exemplo, para eu poder calcular aí, vamos supor, para um total aí de, sei lá, 10 mil litros de água, uma caixa d'água de 1.000 litros consegue tocar esse sistema? Cara, você tem um tanque de 10 litros, uma caixa de 10 mil litros. Vamos pensar. Vai precisar de uma bomba de 20 mil litros por hora. Dá tranquilo. E aí, dentro desse material, eu já vi um camarada. Muito tempo eu fui visitar uma estufa, né? Um local onde o camarada ele trazia os peixes para cá, quarentenava ali e mandava para as avícolas, para as casas de aquicultura aqui da região e tal. E o que ele tinha lá? Ele tinha as baterias dele, isso acho que mais para quinho e carpa que ele tinha esse esquema. Uma caixa de 800 litros, se eu não me engano. Dentro dessa caixa ele tinha uns sacos de ráfia, grandões, meio furados, com bastante caco de telha, né? Então a bomba pegava água de todas essas caixas, jogava nesse tanque, desse tanque a água voltava para elas e ficava nessa recirculação. Isso daí é suficiente? Ou nesse caso, será que ele... Se não é tão suficiente. Suficiente. É igual eu falei assim, a mídia não importa. Assim, para a questão de crescimento de bactéria, não importa. Sabe qual é o problema de caco de telha? É o mesmo de brita. Pega um saco de 20 litros de brita. 20 litros é bom para 10 litros de brita. Vai pesar 30 quilos. Aquilo vai criar matéria orgânica lá dentro. Porque vai juntar matéria orgânica, vai aumentando. Uma hora você precisa limpar. Como é que você vai tirar 30 quilos É extremamente cansativo. Funciona. Mas a manutenção é problemática. Por isso eu gosto, igual eu vou falar da argila expandida com mega umídio, por quê? Porque ela é leve. Você vai conseguir tirar, você põe elas no saco, vai conseguir tirar e limpa, porque não tem jeito, o filtro precisa limpar, acumula sujeira, a sujeira prejudica a filtragem, a sujeira, ela acaba sendo um lugar de proliferação de doenças, tem muitas doenças aí, principalmente eu estava estudando aquelas do gênero víbrio, né? Causa muita doença em peixe, aeromonas, pseudomonas, sujeira, vai ter, muita. Aí se você levantou o dedinho ali, ó. Pode acabar de falar, ué. Não, é só isso mesmo, igual falar que ele assim, funciona, a caixa de 1.000 litros é muita, cara, 1.000 litros de mídia, a caixa de 1.000 litros é 1.000 litros de mídia. Vamos pôr meio metro quadrado por litro, que é uma coisa muito pequena, 500 metros quadrados, é muita coisa. Na realidade, me veio algo aqui, ouvindo as falas, né? Aí vai mexendo na cachola, né? Você já deve ter visto, acho que nós já conversamos a respeito, nos sistemas de tratamento de esgoto, os asiáticos passaram a usar tubifex para consumir o excesso de lodo, tá certo? Porque um dos problemas das filtragens é de tempos em tempos você ter que parar o sistema, limpar tudo aquilo, né, para voltar de novo, voltar um período de readaptação, de recolonização, parará, tal. Enfim. Aí eu fiquei aqui imaginando, né, se num sistema desse, da forma como você está descrevendo, se a gente acrescenta os tubifex nessa brincadeira para consumir esse excesso de material que vai sendo acumulado, esse biofilme, né, que vai se formando, na realidade, forma uma camada maior, porque vai acumulando sedimento e tal, e você tendo pontos de coleta dos bichos, não seria muito interessante, com o intuito de reduzir a periodicidade de ter que limpar todo o material filtrante? Você já pensou nisso? Já viu alguma coisa nesse sentido? Nunca pensei, mas é uma coisa que faz sentido. Por exemplo... Deixa um minuto só, Ângelo, complementando isso que o Mauro está dizendo. Tá? Na aquaponia, com canteiro plantado, o que se usa, que é um verme também, que é minhoca, que eu entendo que ela faz... eu estou doido para arrumar uns tubifex e testar, fazer um decantador com tubifex. E
Mas a minhoca, por exemplo, ela vai atrás, ela tem um movimento, ela limpa todo o que vai entupindo no filtro, ela limpa. E, vamos dizer, de tempos em tempos, você tira a minhoca, que é comida, né? É exatamente essa a ideia. Eu, assim, acho que assim, pode funcionar esse negócio, mas eu sou um pouco receoso por isso. Porque todo mundo aqui já que cria bichos, assim, às vezes, se acontecer um problema, por exemplo, uma variação de temperatura, uma variação grande, que você tiver morte em massa dos tubifex, uma doença nos tubifex, que é acabada do problema, você vai ter um pico de amônia muito grande, isso o filtro não vai dar conta. Por isso que essas coisas na agricultura eu nunca vi utilizando, porque você tem um risco muito grande de um bug no sistema e perder a produção. Então esse é um outro ponto que você, para minimizar risco, você tem que considerar também. Porque se morrer tudo, a água vai apodrecer. E vai apodrecer feio. E vai apodrecer rápido. Eu falei do tubifex porque o bicho, diferentemente do Black Worms, os Black Worms são muito sensíveis à baixa de oxigênio, mas os tubifex não. Os tubifex podem praticamente quase que zerar o oxigênio e eles reduzem o metabolismo, param a reprodução, mas eles não morrem. Por isso que eu fiquei pensando aqui no tubifex, né? E observa que nos tratamentos de esgoto, nos reatores, né? Quando os asiáticos passaram a utilizar tubifex para consumir aquela camada de lodo que vai se acumulando, né? E a coisa chega a conseguir, às vezes, uma redução até de 70% de lodo, é um negócio muito doido. Literalmente, plagiando o Fábio, literalmente você transformar bosta em proteína de alta qualidade, cara. Sacou? Por isso, a minha colocação e questionamento. Eu tenho assim, a gente tem uma negócio, a gente leva, no aquarismo a gente leva muito a questão da lei de Murphy, negócio. Se tem uma coisa que tem para dar errado, ela vai dar errado. Então a gente sempre tenta trabalhar minimizando os problemas. Porque, cara, a gente tem um cliente, amigo nosso, ele tinha um aquário matinha, já começa aí, tinha um aquário marinho, tinha 2 chillers. Você tem noção do que é 2 chillers parar de uma vez? Assim, um chiller era reserva, tinha 2 justamente para ele, porque se um parar, o outro continuar no aquário. Ele viajou no final do ano, os 2 chillers pararam, um queimou e o outro congelou a circulação. Ele perdeu o aquário. Então, eu sou meio pé atrás, assim, com o uso, assim, mas quando você vai tentar, você vai estar lá. Se a pessoa tem disposição, quer investir trabalho, né? Porque eu conto muito isso, assim, eu conto investimento em equipamento, investimento pessoal de tempo. Se a pessoa tem tempo, ele consegue contornar, ele consegue manter o ambiente adequado, mas se não é uma coisa que você vai querer trabalhar muito, não é uma coisa que eu recomendo, não. Ok. Esse é um dos motivos que eu não fico fora de casa mais do que 24 horas. Eu não posso viajar. Sou um prisioneiro dos meus bichos, literalmente. Pois é. É fato. Ô, Ângelo, você comentou sobre o dry wet aí. Olha esses filtros aqui, ó. Vou compartilhar um vídeo aí com vocês. É um que eu te pedi uma vez? Não sei, cara. Eu te pedi uma vez lá que você postou no grupo de uma fazenda. Esse mesmo. Eu te pedi esse vídeo uma vez. E eu te mandei isso, cara. Os asiáticos usam isso aí direto. Isso aí é uma criação de peixe-papagaio em Taiwan. E aqui eles estão... Deixa eu colocar som aqui. Você aumenta muito a oxigenação nesse tipo de vídeo, nesse tipo de filtro. Todo aberto, como você tem uma área superficial grande, porque a água vai se distribuindo por fora da mídia, você tem uma área de troca gasosa muito grande. Então, o gás carbônico vai todo, embora o excesso de gás carbônico, o oxigênio entra. Então, você tem uma grande taxa de oxigenação, que é bom para peixe e bom para bactéria. Eu vou falar, olha, os meus filtros, por que a gente vende filtro para aquarista, para lá? Porque o cara vai ficar 3 meses sem limpar e não vai dar trabalho. Assim, a gente vende a comodidade.
Mas para quem vai trabalhar com isso, que a comodidade não é uma coisa muito melhor em relação ao preço, compensa mais você gastar seu tempo do que você gastar dinheiro, eu acho que o dry wet é de longe a melhor opção. E filtro de areia fluidizado, para complementar. O filtro de areia fluidizado ele tem um problema que ele não remove sujeira, né? Ele só faz filtragem biológica. Então, você não vai conseguir tirar a sujeira da água. O filtro dry wet você consegue, você põe uma manta lá, uma tela e vai limpando. Mas o filtro de areia fluidizado você não tem. Eu anotei uma coisa aqui para falar, né? Que eu falei e acabei puxando ideia. O Mauro falou de recolonização, de tirar, de limpar, recolonizar. Um método muito bom de melhorar a filtragem para quem tem filtro aberto, seja dry wet, seja SAMP, cesto do vidro, é o quê? Você tem mídias rotativas, por exemplo. Você tem 20% da mídia do seu filtro a mais. Então, você tira 20% dela e põe uma nova. Aí você lava aquela com sabão, joga na água sanitária, deixa lá. Aí você tira uma mais velha depois de uma semana e põe essa nova. Você sempre vai ter mídia para ser colonizada nessa nova, sem perder a sua reserva de bactérias. Isso aumenta muito a filtragem biológica, muito. Isso é muito usado lá fora eu vi muito isso. Eu tô até, né, o meu mestrado, tô até pensando num projetinho mais certinho, um filtro quadradinho, assim, ó, que você vai tirando as placas e botando as placas. Essa é uma coisa muito boa para quem tem filtro pequeno, para quem tem disposição. Por exemplo, deixa um saquinho, aí você tem 10 saquinhos, você tira um saquinho por semana, lava, joga na água sanitária, esfrega, só lava, deixa no sol, não precisa ter muita coisa não. E põe lá, e põe o novo. Aí você tira o mais de baixo e põe o novo, aí tira o mais de baixo e põe o novo. Isso melhora muito a filtragem, muito. Simples, coisa simples. Mas uma coisa que você percebeu ali, a vazão ali é muito alta. Muito alta. A vazão ali é muito alta. Se você fizer um filtro desse com pouquinha vazão, não... mas ali os caras jogavam com força. Uhum. Porque perde muita carga. Então, não, é mais para remover mesmo, né? Carga cria muita superfície. Porque os fenômenos de filme que é os que interessam aí nesse caso, né? Tanto transferência de oxigênio como a transferência de amônia mesmo, que também é um fenômeno de filme. Certo? E eu entendo coisa assim... a hora que esses fenômenos de filme ficam na superfície de meio milímetro de água, assim, escorrendo, que é o dry wet, isso aí é fenomenal a troca de tudo. Para mim, a grande turbulência, porque como ela anda devagar, ela acaba fazendo assim, né? Para mim, a grande vantagem do dry wet para mim é a saturação de oxigênio, porque assim, nunca tive como medir, nunca vi nada também, mas tenho plena certeza que na superfície da água escorrendo ali está saturado de oxigênio, 100% da saturação. Isso aí já ajuda muita coisa. E esse oxigênio não perde, porque se o oxigênio for consumido, ele já vai sendo reposto automaticamente, coisa que você não tem no filtro submerso de nenhum tipo. Sim. Vai entrar um oxigênio, vai sair menos. Lá vai entrar pouco e vai sair muito. Eu acho que para mim a grande vantagem é essa. Mesmo que não seja como filtro, só por areador ele já é uma excelente peça no sistema. Eu sempre tive do lado dos meus aquários um cano de PVC que a água vazava por cima e ficava cheio desse saco de laranja amassado assim, ó. E eu punha aquário meio, e eu nem limpava, soltava as minhocas lá, as minhocas comiam isso aí. O que a única caía desvantagem de peixe assim, as minhocas comiam. A única desvantagem é barulho. Não dá para ter dentro de casa. Quem tem ouvido assim, dorme, dá um barulhão do caramba a noite inteira. Mas é isso. Agora, a gente falou um pouquinho de filtragem básica, deixa eu tocar uns tópicos de filtragem assim, um pouquinho mais avançado, diferenciado, que eu acho que pode ajudar para não ficar mais a mesma coisa aqui desses vídeos dos outros. Vou falar de 3 coisas. Vou puxar a sardinha para o meu mestrado, da zeólita. Vou falar de processos oxidativos avançados, que é uma coisa que eu estou vendo bastante viabilidade. E vou falar das bactérias que aquelas bactérias vermelhas lá, que nós estamos trabalhando com elas também. Zeólita. Estou fazendo mestrado de zeólita, estou trabalhando com uma cerâmica de zeólita e rejeito de mineração para remoção de amônio e fosfato da água. Eu nem sei de onde veio essa ideia de remover amônio e fosfato, não faço ideia de onde veio.
E eu estou querendo trabalhar, porque eu estou querendo proporcionar uma biorregeneração para essa cerâmica. Por exemplo, quem já trabalhou com zeólita aí sabe que ela absorve amônia e ela satura. Chega um momento que ela satura. Eu estou tentando fazer um processo, por quê? Para que as próprias bactérias nitrificantes removam essa amônia da zeólita, elas peguem a amônia zeólita e a zeólita continua, que elas trabalham em conjunto, como se fosse a simbiose. A zeólita pega a amônia e a bactéria come. Isso vai aumentar em muito a capacidade de filtragem, ou seja, isso vai reduzir muito o volume do filtro. Isso vai reduzir todas as áreas, vai reduzir vazão necessária, vai reduzir volume, vai reduzir tudo. Por que a gente usa vazão alto? Porque a água que vai entrar, ela não vai sair totalmente fora, sem amônia. Ela vai tirar uma porcentagem X, vamos tirar 50% da amônia que entra. Se tiver zeólita, vai sair 0% de amônia. A amônia vai ficar presa. E vai ficar fácil da bactéria pegar. Então, isso diminui custos, diminui um monte de coisa. Então, eu acho que essa questão desses materiais especiais, eu acho que tem bastante futuro nessa questão de criação de peixe. Por exemplo, zeólita comum, você pega ela em caco e usar de filtragem, já vai ter não vai ter uma grande biorregeneração, mas vai ter uma pequena biorregeneração. Inclusive, planta, quem quer, mete quingo e carpa come tudo, mas mete um vaso de papiro com zeólita, que papiro elas não comem não. Até hoje eu não vi não, mas é capaz. Um dia vai. Que vai dar uma melhora de água significativa. Alguém me comentou, lembrei aqui agora lá no grupo, sobre carvão ativado. Falando que filtragem química não era muito... Não sei se era muito adequado, se... Acho que foi muito eficiente, né? Não sei se é desejável. Sobre carvão, eu tenho estudado muito carvão. Aí, nesses tempos da pandemia, eu tenho estudado carvão porque eu tenho muito resíduo eu recolho resíduo urbano, tipo poda de árvores, essas coisas, e a gente acaba ficando com um lixo de madeira, de galho, de madeira, tal, e aí eu descobri como os índios faziam lá as terras pretas, que a gente também faz um trabalho de reflorestamento, e a gente está fazendo carvão agora, numa proporção aí de uns 4 metros cúbicos por semana, por enquanto. E eu tenho testado carvão em um monte de coisa. E na minha aquaponia, por exemplo, eu estou com metade dos meus canteiros está só carvão. E agora você falando, eu vejo muita similaridade com isso que você falou. O carvão tem esse poder também de puxar as coisas para dentro dele, além dele ser muito adequado para as bactérias nascerem ali, ele ainda tem esse poder de puxar. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, a experiência que você tem. Uhum. Vamos falar assim, o carvão e o carvão ativado, eles são praticamente iguais. A diferença é que o carvão ativado, ele tem uma superfície, a porosidade dele é incrivelmente maior, é dezenas de vezes maior do que o do carvão comum. Então, para 1 litro de carvão ativado, você vai ter 900 metros quadrados, num carvão você vai ter 1 litro, você vai ter, acho que chega a 15, uma vez que eu vi um estudo. Então, é uma diferença muito significativa. Então, então os dois funcionam para a mesma coisa, o carvão muito melhor, o carvão ativado muito melhor. No aquarismo, o carvão ativado eu gosto muito para 2 coisas. A principal vantagem dele é que ele absorve muito carboidrato. Ou seja, se ele tira carboidrato da água, não vai dar muitas bactérias heterotróficas na filtragem biológica. Então, você alivia a carga do seu filtro biológico. Então, isso é muito bom. A outra coisa, já para quem trabalha com algas, assim, eu tenho percebido que aquário mesmo, ele absorve cianotoxina, né, de cianobactéria. Então, e ele ajuda ajuda, assim, eu não sei escrever como ainda. Ele reduz a incidência de algas um pouquinho. Eu já reparei, não sei se ele filtra, provavelmente ele filtra o esporo da alga, ele remove algum composto que a alga produz para se reproduzir, mas eu tenho notado muito essa relação com a alga. Então, eu sempre recomendo, mais por causa de facilitar a filtragem biológica
do que outra coisa. Aí tem a questão de tirar o tanino da água, a água ficar cristalina, mas isso é meio opcional, assim, para mim. Tem gente que gosta do aquário escuro, amarelo, né? Eu acho muito bonito aqueles aquários com água amarela. Mas é muito bom. Para substrato de planta é bom também, é leve, é bom de trabalhar, cara. Eu acho muito bom. Eu tenho aqui uma parte do meu sistema que eu tenho as garrafas cortadas com carvão dentro e eu planto morango. E 2, 3 vezes por dia eu rego com a água do sistema. Tá espetacular. Tá, assim, faz uns 3 meses que eu ganhei, uns 3, 4 meses que eu ganhei as mudas. E tá espetacular. Tá reproduzindo muito e tá bonito de ver, viu? E vamos dizer, eu sou aquaponista, né? Então eu gosto de ver como que a gente consegue segmentar as coisas na aquaponia. Se dá para deixar aqui os peixes produtor de bosta, aqui as bactérias, aqui as plantas, e a gente consegue fazer uma engenharia boa disso aí, né? Eu entendo onde as peças ficam mais manejáveis, né? Mais controláveis. Quando eu mexia com a aquaponia, assim, já é uma coisa muito interessante. A maioria das plantas, elas absorvem nitrato ao invés de amônia. O peixe produz amônia. Qual que foi minha grande sacada? Eu fiz o filtro biológico antes da aquaponia. Eu botava a saída do filtro lá. Isso melhorou muito, porque o padrão da aquaponia é você não ter filtro biológico. Assim, é a aquaponia sem o filtro biológico. Eu vi muita diferença quando você usa um filtro biológico separado e joga na aquaponia, porque já chega o nitrato pronto. E você tendo o filtro biológico separado, você consegue limpar ele, então você tem a produção de nitrato alta. Então, lá você... E amônia é tóxico para a planta. Não sei se amônia é tóxico para a planta. Então, você tem esses problemas, mas era só esse comentário aí para falar do... Aí eu falei um pouquinho da zeólita, que eu acho que é uma coisa interessante para ter, para usar com mídia, até com mídia de filtro mesmo. Põe lá no saquinho e deixa lá, joga. No dry wet deve funcionar bem, eu nunca testei, deve funcionar bem no dry wet, a zeólita. A outra coisa, processos oxidativos avançados. Tem um equipamento muito famoso, Twinsta. Acho que todo mundo mexeu com aquário ornamental, já ouviu falar. É tipo um discozinho que quando ele põe na água faz bolha. Trabalha com a eletrólise da água. Eu achei a patente desse negócio no Google e fui ver como é que funcionava, né? Engenheiro. Aí eu descobri o negócio era mais simples do que o que ele resolvia era mais simples do que funcionava. Era oxigênio, criação de moléculas oxidativas, geralmente mais peróxido de hidrogênio, vulgo oxigenado, que outra coisa. E oxidação direta de compostos orgânicos. Quando ele está lá na água, o açúcar passa, ele transforma em gás carbônico. Então, ele elimina a matéria orgânica do sistema, tanino, até aminoácido, ele quebra essas moléculas e elimina do sistema. Eu falei, tem coisa aí. Aí eu até fiz equipamento, chamou Oximat, ele trabalha também com processo oxidativo. Só que eu fiz diferente, eu fiz ele fora do aquário. Porque o Twinsta, se você usar muito dentro do aquário, ele libera os compostos oxidativos dele para fora, né? Para fora, para o meio da água. O que eu fiz? Eu criei os eletrodos, eu deixei o agente oxidante perto do agente redutor, né? Os pares do eletrodo. Então, ele só tem aquele intervalo ali, que a água fica ali para filtrar, porque se o composto oxidante, se ele andar muito, ele vai chegar no outro eletrodo redutor e vai virar nada, vai ser anulado. Então, você tem como eu posso dizer, não me fugiu a palavra, não é um excesso, uma sobra de compostos oxidativos que podem ser prejudiciais, tanto para os peixes quanto para bactérias. Não sei se vocês já viram, tiver notícia de alguém que teve problema com ozônio, é a mesma coisa do ozônio, mesmo princípio do ozônio. O ozônio, se errou a dose, mata tudo. Eu já vi vários casos de gente que usou ozônio, dosou errado e perdeu o sistema todo. Mata com força. E foi esse negócio. Então, isso melhora muito a qualidade da água, muito. Então, tem jeitos de fazer, tem equipamentos, não é
é uma coisa a se pensar, é uma coisa nova ainda, assim, tecnologicamente nova. É difícil arrumar equipamento, material para fazer, mas é uma coisa que no futuro eu acho que vai ajudar bastante. E a outra são as bactérias púrpuras não sulfurosas que a gente descobriu há pouco. Assim, a gente descobriu o uso delas, né? Porque lá fora, depois que eu conheci, na hora que eu fui pesquisar, já é usado pra caramba. Eu postei lá no grupo o texto, já está lá na internet. Foi uma descoberta assim, das mais sensacionais. Por quê? Por causa que é simples. E resolve. Não vou mudar a palavra. Ajuda. Resolver é uma palavra muito forte. Ela ajuda. Porque ela trabalha complementando a nitrificação e ela trabalha por outros meios. Por exemplo, ela trabalha as bactérias nitrificantes trabalham dentro do filtro. As bactérias vermelhas, elas trabalham dentro do aquário, na coluna d'água, dentro do filtro, em todo lugar. E elas têm uma taxa de remoção não só de amônia, de nitrogenados geral, como também de matéria orgânica. Então, ela ajuda a nitrificação, ajuda muito. Temos gostado muito do resultado. A gente está fazendo uns testes, a gente está com um amigo nosso que trabalha com venda de beta, a gente está trabalhando na bateria dele. A gente tem um monte de gente que está usando já. E já tem gente da Unaco, tem uns 4 que já estão usando, já estão testando. Tem uns que não falam não, que não quer esconder o ouro. Mas é uma coisa, então procurem nessa questão de filtragem, procurem. Sempre tem muita coisa. Procure o simples, porque geralmente o simples resolve, o que for muito complicado acaba te dando problema. Pensa muito na questão de manutenção, que eu acho que é o que pega mais, porque não adianta o negócio funcionar muito bem nas primeiras 12 horas de funcionamento e o resto do ano dá trabalho, não compensa. Falando em coisas simples, né? Usando coisas simples. Eu penso, o meu sistema, né? Eu sou adepto da água verde. Já começa por aí, né? Rica em fitoplâncton. Porque eu sou criador, não sou aquarista. O aquarista é que é água cristalina. Água cristalina, para mim, é veneno para o peixe. Né? Eu tenho essa concepção. Então, eu faço da seguinte forma. A água verde, eu tenho uma filtragem mais mecânica do que biológica. Por quê? A água estando verde, certo, ali, rica em algas, fitoplâncton, esse fitoplâncton ele vai concorrer com as bactérias do composto nitrogenado, certo? Então, eu amenizaria o efeito tóxico desses compostos nitrogenados, certo? E o que eu mantenho sempre constante é uma oxigenação alta, certo? Manter a oxigenação alta, porque aí para haver aquele equilíbrio, né? H mais H no CO3, não sei das quantas lá, né? Tá, então, o equilíbrio do carbonato com a molécula do hidrogênio livre, né? Molécula não, o átomo do hidrogênio livre, correto? Então, eu penso assim nessa coisa mais simples. Por isso que meus filtros são filtros de esponja. Agora eu vou partir para a aquaponia, né? Mas também penso na água verde, só que aí eu vou arranjar um outro concorrente, né? Que aí, no caso, eu tenho as bactérias, tenho alga concorrendo por nitrogênio, mas eu vou arranjar mais um outro concorrente, que vai ser o agrião, certo? Aí eu penso assim, se eu estou arranjando mais um concorrente, eu posso aumentar a carga de alimento, que seria a carga de nitrogênio, que iria entrar no sistema. Não sei se eu estou no pensamento correto. Perfeito, perfeito. E só uma observação, Minoro. Tem que entender que o nitrogênio que cada uma dessas escalas da biologia, vamos dizer, bactéria, planta, fungo e outras coisas aí, usam uma fase do nitrogênio. E, às vezes, elas não competem, concorrem. Entendeu? Às vezes, se fala, não, as bactérias vão comer o nitrogênio que a alga ia comer. Não, elas só preparam o nitrogênio para a alga comer. Próximo seguinte.
entendeu? Eu não vejo dessa forma de que a alga seja concorrente com a bactéria, a menos se for as bactérias que têm clorofila dentro delas. Mas as bactérias essas, que são as nitrificantes, as bactérias que mexem com o nitrogênio, elas eu entendo assim, não sei se todos têm o mesmo entendimento, é que uma gera alimento para a outra. Elas não são competitivas, elas concorrem. Elas não lutam pela mesma coisa, elas usam, no outro ponto do ciclo, o nitrogênio. Mas sem dúvida, se aumentando a carga de nitrogênio, você vai aumentar a carga de todo mundo. Correto. É isso? Eu ia justamente falar isso que o Fábio falou, é porque geralmente não competem, né? Por exemplo, a maioria das plantas, vamos falar plantas, algas, elas usam mais nitrato do que amônia, porque quando elas vão usar amônia, elas têm que oxidar essa amônia para nitrato, para depois usar ela dentro do metabolismo delas. Então, elas têm um trabalho a mais. Quando o nitrato está disponível, elas têm uma economia de energia. Então, a maioria tem preferencialmente o uso de nitrato do que o uso de amônia. Igual eu falei há pouco, a amônia é tóxica para elas também. Então, você não tem uma competição. Portanto que lago ornamental, quem tem lago ornamental com filtro biológico que for, se bater sol vai ficar verde, por causa do nitrato, não por causa da amônia. A vantagem das algas é que justamente você não vai ter excesso de nitrato, que dependendo do limite, o limite bastante alto é tóxico também. Você falou assim de aumentar o sistema. Isso é uma questão já é de dimensionamento, porque você tem que ver o quanto que o filtro biológico vai dar conta de retirar. Eu acho que o limitante aí é só o filtro biológico mesmo, não é a questão das plantas, não, do agrião. O agrião vai competir com as algas, isso é certo. Eles vão competir pelo mesmo nitrato. Mas o filtro biológico não dá para usar tranquilo, dá para usar com segurança. E, ô Minoro, no seu caso aí, você fazer um dry wet antes de chegar no que você está chamando de aquaponia, que você vai colocar, vamos dizer, eu fiquei pensando se pegar uma tampa de caixa d'água, virar de ponta cabeça assim, ó, e põe no meio um caninho para manter o nível e solta ali a alga que você quer criar ali, não sei se lêmina, alface, e fica. E antes da chegada disso aí, você faz um dry wet do jeito que ele propôs ali, ó, que você vai conseguir, vixe Maria, muita produção de planta. Mas vai concorrer com a sua água verde, sem dúvida. Porque clorofila. Apesar que eu acho que o fator limitante vai ser sol e não nitrogênio. Não sei, precisava ver melhor lá o seu espaço. A gente tem percebi pelo aquilo que você passou. A gente tem um cliente, ele tem um lago ornamental, né, de carpa. Ele cobre uma pedra grande que tem no terreno dele e ele usa essa pedra de queda d'água. Então a bomba sai do filtro lá, vai lá em cima da pedra que é d'água. O que ele fez? Ele encheu de agrião em cima da pedra, uma pedra de uns 5 metros quadrados assim. Rapaz, ele vem de agrião com força. Porque, na realidade, a água verde, né, as algas, elas também têm a capacidade de captar como ponto de partida amônia. Não precisa chegar lá no nitrato. Então, a presença de algas verdes já começa a consumir esse aporte de nitrogênio, né, que é interessante. Então, a cada etapa que você vai conseguindo colocar no sistema, você vai ampliando a eficiência do sistema. Eu queria falar um pouquinho sobre isso, achei interessante, apesar do nosso tempo já estar quase terminando, mas aqui também eu gosto da água verde, né? Mas eu noto, eu observo que às vezes a água vai ficando numa tonalidade de um verde tão musgo, né? E começa a dar até cheiro. Eu não sei se é por excesso de matéria orgânica, né? Eu até faço a filtro e tudo, mas ela começa a ficar muito verde, mas muito verde mesmo. Os peixes adoram, mas não sei, às vezes começa a dar até cheiro, né? E eu tiro bastante matéria orgânica, mas eu acho que é difícil equilibrar isso aqui em casa. Eu tenho a dificuldade para equilibrar a água verde. Aí eu faço TPAs mais constantes, a água continua verde, mas se eu deixo 3, 4 dias,
fica um verde musgo muito forte. Mas isso aí é excesso de bosta, não é excesso de alga. É porque Não, é excesso de alga. Tem muita alga, tem muito adubo. Excesso de luz, não? Na realidade, está tudo junto. É muita bosta e muita... por aí. Está tudo junto. Se você tem excesso de nutriente, você vai ter uma curva crescente de produção de algas. E, ao mesmo tempo que as algas estão crescendo e reproduzindo, também estão morrendo. Está entrando no ciclo de fertilização. Então, quanto mais matéria orgânica tiver e decomposição, tendo uma boa oxigenação para poder fazer todo o processo de decomposição, você está liberando mais nutriente, mais crescimento de algas. E cada vez vai ficando mais verde. E aí que é o grande perigo. Nós estamos entrando numa fase de maior luminosidade. E aí você tem o quê? Uma maior produção de algas, a água vai esverdeando, e quando chega de noite, não tem fotossíntese, não tem produção de oxigênio pelas algas. E aí que é o pepino. Chega de madrugada, as algas, por excesso de população, consomem oxigênio, falta de oxigênio. Eu estava conversando com o Antônio Sakai recentemente sobre isso daí, né? E vai bem de encontro isso que o Sérgio colocou. A questão maior, até perguntei isso um bom tempo atrás, perguntei aí, esse verde da água tá legal? Ele comentou, ele falou, se tiver uma boa oxigenação. E é bem isso. Tem uns vídeos, eu acho que uns camaradas, não lembro se é na China, uns lagos enormes assim, onde os caras vão 4 horas da manhã, mais ou menos, avaliar como que os peixes estão nos tanques, porque os peixes começam todos a boquejar ar, então eles precisam daquela movimentação nesses tanques, é tanque tipo de 20 mil litros, né? Coisa enorme. Então, isso tem esse é o momento crítico. Também, né? Esse é o momento crítico, porque está chegando ao limite do consumo de oxigênio dissolvido na água e que pode começar a dar problema para os peixes. É exatamente aí. Até que comece a clarear, reinicie fotossíntese, produção de oxigênio por liberação pelas algas para compensar a concentração no ambiente aquático. Esse é o pepino. É exatamente esse horário, por volta de 4 horas da manhã, que começa o problema e a mortandade de peixe. E é por isso que eu falo, não conta com o oxigênio que vem da alga, tem que contar com uma oxigenação à parte que fique constante. Quando tem o da alga é bônus, porque se for depender do da alga, na madrugada você perde. Mas tem mais um problema aí que é sério. Se você pensar lá pelo meio da tarde, uma água altamente esverdeada e com aquela luminosidade intensa e alta concentração de oxigênio, daí a pouco a luminosidade começa a cair, a concentração de oxigênio começa a despencar, e aí você tem problema de embolia gasosa em peixe, que é outro abacaxi. A mudança brusca da concentração de oxigênio, perda de concentração de oxigênio na água, os peixes que estavam trabalhando naquele nível de saturação de oxigênio começam a ter embolia. Nesse contexto todo, qual é o que eu ia colocar na cutucada lá para o Ângelo, e que o Minoro entrou no assunto, que era o que eu ia falar, mas vem um aspecto complementar agora para poder tentar fechar esse contexto. Como que você vê, Ângelo, o contexto nesse conjunto todo de, paralelamente, ter uma boa aeração, tanto no processo de eliminação de amônia e de garantia de estabilidade dos outros parâmetros, ok? Não, vamos embolar tudo aí. Só uma coisa que agora eu não lembro quem falou do cheiro da alga, é uma coisa que eu só fui perceber no aquarismo marinho, não é comum de ver na água doce, até porque, não sei, acho que o interesse é pequeno. As algas, elas liberam uma série de compostos orgânicos na água. Elas liberam açúcar na água. E isso acaba ajudando a prejudicar a filtragem biológica, porque se você tem uma alta taxa de fotossíntese, você tem uma alta produção de açúcar, e as algas vão liberar compostos orgânicos, seja para eliminar competição, seja para eliminar doenças, seja para facilitar a reprodução, seja uma série de metabólitos elas vão liberar. Quando você tem alga verde no tanque, você não sabe
qual é a alga que você tem. Muitas vezes não são nem água. Você está cheio de cianobactéria no seu tanque verde aí, você não está nem sabendo. E muito do cheiro é cianobactéria. Não é alga, é cianobactéria. Se cheirou muito, cheiro diferente, é cianobactéria. Algumas não são tóxicas, outras produzem cianotoxina, mas acho que a maioria não chega a ser tóxica. Então, tem essa questão também que é considerar. Você acaba aumentando a taxa de produção de matéria orgânica do seu sistema com água verde. Então, é uma coisa a considerar também. Já que o Mário falou de equilibrar, assim, igual eu falei... É bem isso, viu, Sérgio? Se dá cheiro, não é alga. Porque alga não dá cheiro. O que faz peido é bactéria. Cianobactéria, coisa e tal. Não é isso, professor? Não, eu tenho tomado cuidado muito, agora eu já estou mais atento com isso, estou fazendo TPAs de 1/3 a cada 3 dias, porque aí já o cheiro já elimina, mas não sai tanta matéria orgânica, então acho que é mais muita claridade mesmo, né? Porque aqui também fica ao tempo. Não, a alga é um bicho normal. Quem for uma área de laboratório sabe, se você vê nas mangueirinhas de água deionizada assim, fica verde, quase zero de nutriente, quase zero mesmo. Fica verde a mangueira de água deionizada, se ficar no sol. Com bactéria não precisa de muita coisa, não. Fixa nitrogênio do ar. Pouquinho de fosfato que ela tira, já era, tá pronto. Mas voltando a falar da circulação, igual eu estava falando, na engenharia de agricultura, você mede a ração, você tem a quantidade de peixe para saber a quantidade de ração. A primeira coisa que você vai ver é a vazão para saber quanto de oxigênio você precisa. O primeiro ponto é o oxigênio, tanto para o metabolismo do peixe, tanto para a questão de filtragem. O oxigênio tem outras funções secundárias, como oxidação de matéria orgânica, oxidação de contaminantes, precipitação de metal pesado, ele precipita. Então, eu acho que o oxigênio é a única coisa em que você não vai chegar no excesso dele tóxico, você não vai conseguir chegar a 150% de saturação normal, nem com muito esforço. Então, o oxigênio nunca vai ser demais. Então, ele ajuda isso, a aliviar essa parte. Quem usa tanque verde, eu acho que sem complemento de oxigenação, eu acho muito difícil. Pessoal, nosso horário está vencendo aí. Tem mais alguma pergunta aí para a gente poder encerrar? Esse assunto é show, viu? Show demais. Eu gostaria de não perder a oportunidade de fazer uma molecagem, cara. Não perdeu o costume, cara. Não perdeu o costume. Fechamento, uma boa piada. Já que todos ficarão satisfeitos com toda a discussão. Valeu, Ângelo. Muito bom. Muito bom. Gente, eu que agradeço. Desculpa se eu não falei o que vocês queriam ouvir. Desculpa, porque é muito grande, cara. Você dezenas de textos. Se pegar um ponto, dá para falar hora. Você pega outro ponto, dá para falar mais hora. Aí, se você muda a situação um pouquinho, assim, não. Aí, quando você muda essa variável... Não, e uma coisa interessante de tudo que você trouxe, Ângelo, porque você traz para a gente um enriquecimento do repertório que, somado às nossas experiências, às vezes empíricas, iluminam os nossos pontos cegos e a gente tem condição de experimentar com um pouco mais de técnica. E eu espero a gente te retornar com os feedbacks de que foram algumas evoluções e a gente voltar nesses assuntos já em outra fase de ciclo de conversas. Muito obrigado, foi ótimo o bate-papo. Muito obrigado, pessoal. Eu que agradeço a oportunidade. Muito bom a gente estar junto aí. Precisando qualquer coisa, tá lá. Maravilha. Ótimo domingo para todo mundo. Bom final de semana. Para todo mundo também. Valeu, pessoal. Tchau. Tchau. Falou, tchau. Gratidão, um abraço. Outro.